Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo na Palavra de Deus, que encontramos na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo de número 1. Assim está escrito: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Este versículo foi escrito pelo apóstolo Paulo quando dirigia esta carta à igreja da Galácia. Ele havia pregado para estas pessoas, elas tinham se convertido a Cristo, recebido o evangelho pregado na autoridade do nome de Jesus, evangelho esse que gerou uma fé verdadeira, profunda e que trouxe como resultado a libertação do pecado com o qual estas pessoas estavam vivendo, e eles passaram então a desfrutar uma liberdade em Cristo. Já o peso da opressão do pecado e da condenação do mesmo já não fazia mais parte da vida destas pessoas, uma vez que eles tiveram um encontro pessoal com Jesus. Todos nós andávamos errantes, sem sentido na vida, sem ter uma direção correta para o nosso viver, sem ter uma expectativa de futuro, porque vivíamos escravizados pelo pecado. Então, tudo que o adversário intentava fazer na nossa vida, com o peso do pecado que nos dominava, nós éramos levados a fazer esta prática. Mas um dia, Jesus Cristo veio. E ele veio para libertar e salvar. Ele veio para transformar. Ele veio para perdoar. Ele veio para tirar o peso da condenação do pecado que havia sobre a nossa vida. Que o salário do pecado é a morte. A condenação do pecado é a morte. É a separação eterna de Deus. Então, esta condenação que nos afligia, que nos incomodava, quando Jesus veio e entregou a sua vida em sacrifício a Deus, então ficou colocado à disposição da humanidade esta oportunidade de, em Cristo, por Cristo, serem salvos, libertos, transformados e abençoados. E o trabalho que Jesus vem fazer é um trabalho lindo, é um trabalho maravilhoso. Ele vem tirar o peso, a opressão, o cansaço, a fadiga, a perturbação, a opressão maligna que domina na vida das pessoas que vivem subjugadas sobre o peso da condenação. Agora, quando Jesus liberta, ele liberta para sempre. A libertação que Jesus oferece não é um paliativo, não é uma coisa para um mês, um ano, algumas semanas, não. A libertação de Jesus, ela é completa e ela é total. E a libertação, ela opera de dentro para fora. Primeiro liberta o coração, que está preso, sufocado, contaminado, corrompido. Então esse coração ele é transformado. O espírito que estava morto, ele é revivido pelo poder do Senhor Jesus. E aí então nós passamos a vivermos para Deus. Deus abençoe, pastor Valdemir. E aí nós encontramos esta liberdade em Jesus. Somos então livres por ele. O apóstolo João escrevendo disse: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é uma liberdade que não impõe condições na nossa vida. É uma liberdade plena, total. Veio a Cristo, ouviu a palavra, creu em Jesus, foi alcançado, liberto por ele. Você pode desfrutar então desta liberdade sem nenhum outro comprometimento a não ser desfrutar a liberdade com responsabilidade. Não é porque eu desfruto de liberdade que eu não tenho limites. Não é porque eu desfruto de liberdade que eu vou viver de qualquer maneira porque eu sou livre para fazer o que eu quiser. Sim, nós temos esta liberdade. Mas se nós entrarmos por este caminho, nós temos a liberdade de fazermos o que quisermos, seja o bem, seja o mal. Mas temos que nos ater
às consequências. Se nós usarmos bem da liberdade, as consequências que nós tivermos vão ser boas e favoráveis à nossa vida. Se usarmos mal a nossa liberdade, as consequências vão ser frustrantes, vão ser ruins e vão ser duradouras de sofrimento. E foi justamente o que aconteceu com aqueles irmãos da Galácia. Eles ouviram o Evangelho, eles creram no Evangelho, foram libertos, desfrutaram dessa liberdade. Quando o apóstolo sai para dar seguimento ao seu trabalho numa outra cidade, entra lá, no meio deste povo, uns desocupados, que não tinham nenhum comprometimento com a obra de Deus, com a vontade de Deus, com a liberdade oferecida por Jesus através do Evangelho, e começaram a dizer que aqueles irmãos, eles precisariam submeter-se a determinadas regras que se tornaram um jugo pesado de servidão e que eles começaram pela fé, mas agora eles teriam que ter uma observância das leis para que então eles pudessem garantir a salvação. Ora, salvação não é por meio de lei, salvação é pela fé em Cristo. Salvação é pela graça e o meio que nós recebemos a salvação é pela fé. Então, quando se fala sobre salvação, não está dizendo, olha, se você fizer isto, você vai ser salvo. Não. O que diz a palavra é, se você crer, será salvo. Simplesmente isto. Agora, a lei é que dizia, faze isto e viverás. Quer dizer, você só vai viver se fizer aquilo que está estabelecido. Mas com relação à salvação, à liberdade oferecida por Jesus, ela é pela graça por meio da fé. Deus abençoe, pastor Edinaldo. E estes irmãos da Galácia começaram pela fé, animados, fervorosos, alegres, felizes, encorajados. Quem sabe alguém que, com aquele fervor espiritual do começo da vida com Cristo, ele começou a falar a outros e proclamar e anunciar a experiência que ele tinha recebido com Cristo. Mas não passou muito tempo, Paulo escutou uma conversa que lá tinha entrado uma outra norma, uma outra condição de vida. E Paulo então precisou escrever a eles defendendo a liberdade em Cristo. Então, neste primeiro versículo, no capítulo 5, ele diz o seguinte, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Ora, se a pessoa foi liberta por Jesus, por que é que ele vai se submeter agora a um jugo de servidão? De regras, de normas, não toques, não beba, não... É tudo não. E coloca obrigações em cima da pessoa para com aquilo amarrar essa pessoa num jugo pesado e cruel, que esta pessoa não vai ter condição de viver, e ao invés de desfrutar liberdade, esta pessoa vai ficar frustrada, porque experimentou algo tão bom em Cristo, mas agora aquilo parece que fugiu pelos dedos e a pessoa está vivendo numa outra situação difícil agora de opressão, de pressão, é pressionado, é colocado à prova para prometer determinadas coisas. Nós só temos que ter comprometimento com Jesus. O nosso Salvador chama-se Jesus Cristo. Ele é o nosso libertador. Foi ele quem nos libertou. Então, o que aconteceu aqui? Eles começaram pela fé e depois estavam entrando no campo da lei. Ora, a lei não garante salvação. A lei ela foi dada para trazer a nós o conhecimento do pecado. Porque se não houvesse lei, nós não saberíamos o que era pecado. Então, a lei trouxe a nós a consciência de pecado, e uma vez que nós pecássemos, a lei estabelece o juízo. O juízo por conta do nosso pecado. Mas ela não tem nenhum poder de salvar. Salvação é pela graça em Jesus por meio da fé. Este é o meio de salvação. E salvação é pela graça porque nenhum de nós teríamos nem temos condições de alcançar de Deus através de Jesus a salvação por nossos méritos
por nossa boa vontade. Não, porque antes já demonstrávamos quem nós éramos. Inimigos de Deus, separados, irreconciliados, ingratos, profanos, maus. E quando Jesus veio, ele encontrou esse estado de coisas, mas ele não levou nada disso em consideração, porque ele considerou isto como sendo os tempos da nossa ignorância. Mas veio anunciar para nós um tempo de salvação, de libertação, de transformação. Veio oferecer para nós a liberdade, para que fôssemos libertos do jugo da escravidão, do pecado, da corrupção, da maldade. Em Jesus, nós recebemos esta libertação. E a libertação se traduz numa vida de liberdade. A liberdade que Jesus oferece é uma liberdade plena, mas é uma liberdade com responsabilidade. Nós não podemos usar da nossa liberdade, porque eu agora sou livre em Cristo, então eu posso fazer tudo. Não. Nós não podemos usar da liberdade para praticar a libertinagem, ou seja, usar mal a liberdade que nós recebemos através de Jesus Cristo. Quando nós usamos da liberdade para praticar a libertinagem, nós começamos a dar ocasião à carne e começamos a envolver-nos em práticas que são contrárias à vontade de Deus. E achamos que estamos bem, porque uma vez libertos, estamos libertos. Mas a liberdade sem responsabilidade, ela chama-se libertinagem. Ela abre uma estrada para uma prática de pecados e de atitudes que são reprováveis e desagradáveis diante de Deus. E isso não agrada ao coração de Deus e não faz bem ao nosso espírito. Porque o nosso espírito ele só se sente bem quando ele está desfrutando desta liberdade através do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, por várias ocasiões, ele disse aqui, estai firmes na liberdade. Nós precisamos manter firmeza na liberdade. Porque uma coisa interessante é um povo que desfruta de liberdade. E liberdade aqui, no sentido espiritual da salvação, é algo mais precioso que se possa pensar. E às vezes chegam pessoas, procuram deturpar aquela convicção, aquele princípio de fé que se estabeleceu naquele coração e querem colocar alguma coisa a mais, quem sabe, para ajudar. E ao invés destas coisas contribuírem para o bem, elas começam a pesar na vida daquelas pessoas e eles começam a sentir-se aflitos, angustiados, perturbados. E sabe o que acontece? Muitos deles voltam para trás, porque não aguentam o peso. O peso é tão grande que colocam sobre eles que eles não aguentam. É como Jesus falou, existem pessoas que colocam tanta carga pesada nas costas das pessoas e tantas obrigações e tantos deveres que nem eles têm coragem de mover com a mão. Mas coloca sobre os outros e exige obediência cega, obediência irrestrita. Mas a única obediência que nós precisamos tê-la de maneira total e plena é a obediência a Deus através de Jesus e ao que está revelado na sua palavra. O que estiver fora da palavra de Deus, nem eu, nem você temos nenhum compromisso de obedecer. O nosso compromisso deve estar firmado no que diz a palavra de Deus. E as nossas responsabilidades, elas devem estar bem claras e definidas no que diz a Escritura Sagrada, porque é através dela que nós fomos libertos. E uma vez libertos por Jesus, nós precisamos desfrutar esta liberdade em Cristo. Ele nos chamou para a liberdade. Ele não nos chamou para a escravidão. Ele não nos chamou para a opressão. Ele não nos chamou para o separatismo. Ele nos chamou para uma vida plena. E uma vida plena só é desfrutada se houver liberdade. Deus abençoe, pastor José Mário. Então, se não houver o exercício da liberdade, nós vamos ficar
com um jugo pesado de servidão e vamos nos tornar escravos novamente. Porque nós éramos escravos antigamente. Jesus libertou. E não foi bom para nós? Foi uma alegria, uma maravilha, uma bênção de Deus. Desfrutamos de paz, de alegria, de leveza, de comunhão. E chega agora, as pessoas querem colocar em cima de nós pesos e sobrecargas que nós não temos condições de carregar e que não fazem parte do projeto de salvação realizado por Deus através de Jesus Cristo. Se a palavra está dizendo, se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres, então por que é que vem nos colocar alguma bagagem, algum jugo de servidão e nos obrigar a fazer determinadas coisas que não condiz com a vontade de Deus? Muitas coisas que as pessoas fazem em nome de Deus não tem nada de Deus e não tem apoio na palavra dele. São simplesmente ideias humanas e derrotistas no sentido de manipular, escravizar e fazer das pessoas que elas sejam cegas. Mas a palavra de Deus, ela tira a cegueira dos nossos olhos, ela abre os nossos olhos do entendimento e nos faz compreender que nós estamos firmados em Cristo. É nele que deve estar devotado o nosso coração, em mais ninguém, somente nele, porque ele foi quem nos salvou, foi ele quem nos libertou, é ele que garante a nossa salvação, é ele que garante a nossa liberdade que estamos desfrutando hoje em Cristo. Então não podemos usar esta liberdade e pender para o outro lado. Porque as pessoas acostumam com as coisas e a tendência humana é que uma vez ele tem a liberdade, então, bom, já que eu sou livre mesmo, eu posso fazer tudo. Não pode não. Liberdade, ela tem limite também. Apesar de ser uma liberdade plena, abundante, ela tem limite por quê? Porque se nós ultrapassarmos determinado limite, nós deixamos de andar na liberdade e passaremos a andar na libertinagem. Então nós vamos usar a liberdade para darmos ocasião à carne e para nos envolvermos em práticas indecentes, imorais, indecorosas, que vão entristecer o Espírito Santo, vão macular o testemunho do Senhor Jesus e vão afastar as vidas que estão prestes a receber a Cristo, mas ao ver o nosso procedimento irresponsável, eles vão fechar o coração. E nós seremos responsáveis por afastar aquelas pessoas do Senhor Jesus. Então veja a responsabilidade que temos com a liberdade que nós recebemos de Cristo. Então, uma vez livres e libertos por Cristo que nos libertou, nós devemos desfrutar desta liberdade. E essa liberdade deve nos conduzir à prática da vontade do Senhor e de vivermos em comunhão e em reciprocidade na comunidade da fé, aonde nós fazemos parte com os irmãos com os quais nos reunimos para servir a Deus através do Senhor Jesus Cristo. Então, não podemos, de maneira nenhuma, acrescentar alguma coisa a mais à salvação. Tudo o que era necessário à nossa salvação, o Senhor Jesus cumpriu. Não deixou nada para nós cumprirmos no quesito de salvação. Ele completou. Quando ele disse, Pai, está consumado a obra que me deste a fazer, Jesus estava dizendo, Pai, tudo quanto o Senhor ordenou que eu fizesse foi feito. Agora a salvação deste povo está selada, está completa. O sacrifício foi oferecido uma vez, uma única vez. Não precisa repetir, não precisa aperfeiçoar, não precisa acrescentar nada nele. Só basta ouvir a palavra da fé, crer nela, arrepender-se, colocar a vida aos cuidados do Senhor Jesus e deixar que Ele trabalhe na vida de cada um de nós. E a maneira que o Senhor vai trabalhando
ele vai limpando, ele vai purificando, ele vai tirando o peso, ele vai tirando a escravidão, ele vai tirando a corrupção, ele vai tirando a maldade, ele tira tudo aquilo que não está de acordo com a sua vontade. E ele coloca em nós paz, alegria, comunhão, prazer, amor, disposição, fidelidade, lealdade, verdade, pureza. E é assim que nós vamos vivendo para Cristo, vivendo na liberdade com a qual o Senhor nos livrou. Jesus, quando foi ungido, ele disse: o Espírito Santo me ungiu para pôr em liberdade os oprimidos. Então, quando a pessoa está fora de Cristo, ele está debaixo do peso do jugo da servidão, ele está oprimido, ele está cansado, ele está destituído da glória de Deus. Mas quando Jesus veio e salvou e libertou, deu a ele liberdade. Liberdade para ele se chegar a Deus, liberdade para servir a Deus, liberdade para propagar a sua fé, liberdade para desfrutar as bênçãos que acompanham a salvação. Mas estes irmãos de Gálatas receberam isto, e quando chegou o momento deles começarem a desfrutar essa liberdade, chegou alguém lá dizendo que eles tinham que seguir mais alguma coisa além da fé. Então Paulo chama a atenção. Recebestes a Cristo pela fé ou pelas obras da lei? Qual foi a maneira como vocês passaram a servir a Deus? Ele disse: insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos, e quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? E ele disse: só quisera saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vocês começaram pelo Espírito e agora estão acabando pela carne? Vocês creram em vão no Senhor? Ou pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então tudo foi em função da fé. E como é agora que eles tinham que acrescentar mais alguma coisa para completar a salvação? Não. Nós não temos o dever e nem o comprometimento de acrescentar nada à salvação. Salvação é completa e a nós compete desfrutá-la em fé, amor, alegria e comunhão. E quando nós desfrutamos desta liberdade, nós vamos propagá-la também a outros para que eles vivam em liberdade. Existem pessoas que às vezes vivem tão sufocadas, parece que não tem nem a oportunidade de respirar, de tanto peso que se coloca, de tanta opressão, de tanta obrigação, de tanto jugo da escravidão que coloca na vida das pessoas, quando não foi para isso que Jesus chamou. Jesus chamou-nos para liberdade. E liberdade é para ser vivida, é para ser desfrutada, é para aproveitar o melhor da liberdade. Não usá-la para a prática errada, mas usar bem toda a liberdade que o Senhor nos deu, porque um dia Ele vai nos chamar à sua presença e nós vamos dar conta daquilo que Ele fez na nossa vida. Então que possamos pensar sobre isto. Será que eu estou vivendo debaixo de um jugo de servidão? Será que você está vivendo debaixo de um jugo de servidão? Será que você está servindo a Deus por uma obrigação? Por pressão? Por opressão? Ou você está servindo a Jesus por amor, com alegria, com liberdade, com paz? Este deve ser o nosso caminho. Servir ao Senhor por alegria, em paz, em comunhão, sem nenhum peso sobre a nossa vida. Sem aquele medo, eu tenho que fazer isso porque eu estou sendo cobrado e se eu não fizer... Não. Jesus te deu liberdade para você servir a Ele. Você só não pode ser infiel, você só não pode ser desleal, você não pode envolver-se com as práticas mundanas. Mas você pode desfrutar a liberdade e ter tempo para viver, desfrutar a liberdade e servir a Deus com alegria. Não é com opressão, não é com peso, não é com pressão, te cobrando, não. Seja livre. Estás livre para servir a Deus através de Jesus. Então, aproveitemos a liberdade.
O apóstolo escreveu aqui: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Se Cristo libertou, eu e você somos livres. Livres para desfrutar esta liberdade da melhor maneira possível. Deus abençoe, irmão Francisco. E não existe melhor maneira possível de desfrutarmos a liberdade a não sermos buscarmos na palavra de Deus e colocar a nossa vida à disposição do Senhor Jesus. Desta forma, nós vamos viver em liberdade, vamos proclamar a liberdade, vamos desfrutar a liberdade e o Senhor vai ter prazer numa vida nossa que é livre para servi-lo e glorificá-lo. E quando vier alguém que quiser colocar algum jugo, algum peso de escravidão sobre a nossa vida, vamos mostrar-lhe na palavra de Deus que Cristo nos libertou de todo jugo e peso do pecado. Portanto, nós agora somos livres para servir a Deus. O único jugo que nós devemos aceitar é o jugo de Jesus, que ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Que Deus abençoe, que possamos perseverar firme, desfrutando desta liberdade. Irmão Francisco do Paranapanema 2, muito bem, um abraço. Então que o Senhor nos ajude. Vamos ficar firmes na liberdade. Desfrute esta liberdade. É o prazer de Deus, é a alegria de Deus ver você desfrutando a liberdade que a salvação em Cristo te oferece, e viva pela fé em Jesus. Tudo mais passa, mas a fé você precisa mantê-la em Jesus para continuar nesta liberdade plena que Ele concedeu a mim, a você e a tantos quantos o aceitarem em fé. Isto será uma realidade na nossa vida. Pense sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.